Vou aqui ou aqui? Aqui. Os dois. Tá bom. Boa noite, pessoal. Faltou força, hein? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. O Senhor vai requerer de nós um pouquinho de ânimo extra na noite de hoje. Eu já dei uma boa conferida. Não tem ninguém sentado na janela, então não vai ter problema. Entendedores entenderão, né? E me foi proposto estar com vocês aqui para caminharmos no entendimento um pouco mais aprofundado acerca do credo. Quero, como o pastor Fabrício disse, agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo empenho de vocês, pela dedicação de vocês a passarem, né, esse final de semana dedicados ao Senhor e à sua palavra. E a minha oração, desde quando o convite me foi feito, é para que essa palavra gere bons frutos na vida de vocês e através da vida de vocês. Estávamos conversando agora há pouco que o propósito de todo aprendizado é o ensino. Então, o Senhor não estaria, né, ao longo destes dias, nos enchendo tanto com a sua palavra e com a boa compreensão da palavra, para que isso simplesmente permanecesse guardado em nosso coração e não fosse, de alguma forma, levado adiante. Então, sim, não se esqueça, e por favor não se esqueça, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, que desse final de semana em diante, que o Senhor possa encontrar em nós, né, frutos dignos de tudo aquilo, de todo o esforço que foi feito, para que nestes dias estivéssemos aqui recebendo tanto da parte do Senhor. Estou aqui com o Daniel, meu filho, né? Ele me fez prometer que eu não faria nenhuma piada com a presença dele aqui, e eu não vou falar nada a respeito dele, né? A não ser que é um moço solteiro de 21 anos. Não vou falar. E que nós estamos orando para que o Senhor dê a ele uma esposa piedosa e uma comunidade fiel, né, para ele cuidar. Não, una-se a mim nesta oração, viu? Não disse, tá? Então, dito isso, me foi confiado aqui um trecho do credo que trata sobre ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza, curva sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, misericórdia e graça derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo imenso privilégio que o Senhor tem nos concedido, Pai, de podermos nos reunir e adorar livremente ao Senhor. Continua falando ao nosso coração, nos dando assim a capacidade de reter tudo que é bom e assim viver de fato para a glória do teu santo nome. Nos conduza no entendimento correto da tua vontade e que tudo que já foi feito e que ainda será, seja assim para a glória do teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há momentos na vida da igreja que a gente é chamado a erguer os nossos olhos e olhar para cima das pressões, das tribulações, das dificuldades desse tempo presente e, de alguma forma, contemplar a história que Deus vem escrevendo, né, através da redenção do seu povo. O credo dos apóstolos é uma síntese dessa história gloriosa. Simples, profundo, mas completamente centrado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O credo nos conduz e conduz a igreja desde a eternidade com o Pai até a consumação final, quando Cristo, enfim, retornará em glória. É disso que nós estamos tratando aqui desde quinta-feira. Então, ao longo desse retiro, já caminhamos aqui pelo primeiro movimento do credo. Aquele movimento que descreve quem Deus é e o que Deus fez ao enviar o seu Filho. Desde a criação até a encarnação, da humilhação de Cristo até a sua paixão e morte. O credo chega a um ponto talvez mais baixo, quando ele trata sobre o padecimento de Cristo, a sua morte, sendo ele crucificado e então sepultado. Agora, a gente chega num dos momentos em que o credo trata da exaltação.
quando a igreja confessa que ele, depois de ter sido injustamente julgado, depois de ter sido crucificado, morto e sepultado, enfim, ele ressuscita. Sobe aos céus e agora está assentado à direita do Deus Pai, de onde, então, enfim, virá para julgar vivos e mortos. Essas declarações, irmãos, elas formam o centro da nossa esperança. É o cerne da esperança cristã, é a ressurreição de Cristo. Não são apenas doutrinas que devem ser rememoradas. Meus irmãos, são verdades que sustentam o nosso coração e que o fizeram desde o passado e que hão de continuar sustentando os crentes das próximas gerações até que, enfim, essa promessa se cumpra. Então, veja que coisa gloriosa nós estamos fazendo aqui ao longo destes dias. Nós estamos rememorando aquilo que deu esperança aos nossos irmãos do passado. Estamos aqui reafirmando aquilo que nos sustenta hoje e que há de seguir sustentando os nossos filhos, enquanto Cristo não volta para consumar essa obra gloriosa. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela inaugura a nova criação. A ascensão afirma o seu reinado presente. A promessa do seu retorno garante que a história caminha para a plena manifestação da glória de Deus. Hoje, nós contemplaremos esse arco sublime e glorioso da obra de Cristo. A ressurreição que garante a nossa salvação, a ascensão e sessão que fundamentam a nossa esperança presente e o retorno glorioso que assegura a nossa esperança futura. Qual que é a esperança do crente? É o encontro com o seu Senhor. É isso que sustenta a nossa caminhada. Sem isso, nada do que estamos fazendo aqui se justifica. Sem crer que, de fato, Cristo, apesar de morto, ressuscitou, foi assunto aos céus, reina e vai voltar, a nossa fé é tola. A nossa esperança não se fundamenta. Caminhamos apenas em função de uma hipótese e não de uma verdade. Por isso a nossa fé, amados irmãos, ela não se baseia no que vemos, mas sim no que cremos. Contudo, aquilo que cremos está fundamentado naquilo que foi legado pelo Senhor e organizado por tantos homens antes de nós e que nos trouxe aqui para esse final de semana, para falar do credo dos apóstolos. Então, o credo não apresenta a obra de Cristo de uma forma aleatória, mas uma progressão. Ele nos conduz do túmulo ao trono e do trono à consumação final. Por isso, nós vamos seguir essa mesma ordem aqui nessa exposição desse momento, observando 3 movimentos essenciais da vitória de Cristo e, como bom batista, nós vamos fazer isso em 3 pontos. Sermão de 3 pontos. Vocês já devem estar acostumados. Primeiro ponto, nós vamos observar aqui a ressurreição de Cristo como garantia da nossa salvação. E para isso nós vamos entrar no livro de Atos, no capítulo 2, vendo os versos 22 a 24. Segundo ponto, nós vamos ver que a ascensão e sessão de Cristo é o fundamento da nossa esperança no presente. E aí nós vamos voltar ao capítulo 1 de Atos, versículo de número 9. E para concluir, Atos capítulo 1, versos 10 e 11, nós vamos ver então o terceiro e último ponto que trata sobre o retorno glorioso de Cristo como certeza da nossa esperança futura. Então veja bem, a ressurreição de Cristo como garantia da salvação, a ascensão e sessão de Cristo como fundamento da esperança no hoje e o retorno glorioso de Cristo como certeza da nossa esperança futura. 3 movimentos que esse pequeno trecho do credo nos apresenta e que deve, de fato, nos manter firmes, apesar das contrariedades, tribulações e dificuldades desse tempo presente. Para isso, meus irmãos, se a gente puder dar um título para esse sermão, vamos ver, o título seria Vive, Reina e Vem. E eu sei que você ama quando o Fabrício faz isso. Vira para o seu irmão e diga assim para ele: meu irmão, Cristo vive, Cristo reina e Cristo vem. Amém? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza nesse entendimento.
Atos capítulo 2, verso 22 a 24, a palavra do Senhor diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, nós vamos ver o primeiro ponto, a ressurreição de Cristo como garantia da nossa salvação. Esse trecho de Atos é o primeiro sermão de Pedro em Jerusalém, após a vinda do Espírito Santo para o cumprimento daquela gloriosa promessa que Jesus havia feito no versículo 8 do capítulo 1, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês se tornarão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Assim como Jesus disse, assim acontece. O Espírito Santo vem, reveste esses homens com a capacidade de anunciar as grandezas de Deus. Este é o fenômeno ali. As pessoas de diversas nacionalidades reunidas passam a ouvir acerca dessas grandezas. Pedro, então, direcionado pelo Senhor, vai fazer esse sermão glorioso, que leva esses homens a se encherem de temor e arrependimento. Veja um movimento interessante que acontece aqui no livro de Atos, logo na sequência do capítulo de número 2. O Espírito Santo, ele vem trazendo compreensão, entendimento. O entendimento leva estes homens ao arrependimento. O arrependimento leva estes homens ao avivamento. Verso 32 aqui do capítulo 2, estes homens agora, cheios de temor, perguntam para Pedro e para os demais irmãos, varões galileus, o que faremos agora? Aí Pedro responde, arrependam-se e então sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a atuação do Senhor, trazendo compreensão ao seu povo, compreensão acerca exatamente de quem Deus é. Este é o desejo de Deus para o seu povo, amados irmãos, que o seu povo o conheça, que o seu povo saiba quem o seu Senhor é, para que o temam de verdade, para que se sujeitem a Ele, não apenas por medo de serem punidos, castigados, mas por admirarem ao seu Senhor de todo o coração. Quem entre nós aqui foi criado por um bom pai, vai entender o que eu quero dizer nessa noite. Se o seu pai foi um homem justo, um homem íntegro, um homem bom, isso não impediu você de fazer uma traquinagem ou outra por aí. Eu sei que não, e a sua carinha está te entregando nesse momento. Contudo, antes de fazer qualquer coisa assim, você pensava, porque você não queria, não era não ser descoberto pelo seu pai, com medo de ser punido pelo seu pai, mas você não queria entristecer o seu pai. Todos nós que tivemos um pai bondoso, cuidadoso, mesmo que fosse severo, o nosso maior receio não era sermos nós punidos por ele, mas era de alguma forma o entristecer. Para isso o Senhor vem se dando a conhecer, amados irmãos. Para isso o Senhor vem se mostrando e se revelando a nós. E Pedro aqui está afirmando que a ressurreição de Cristo, neste sermão, não foi um acidente da história, mas foi o cumprimento do próprio desígnio eterno de Deus. Deus não errou ao enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Não. Para Cristo, cruz não foi derrota, cruz foi propósito. E por que nessa geração a gente evita tanto a dor, a gente evita tanto o sofrimento, a gente evita tanto o desconforto, se a recomendação bíblica é que nos conformemos ao Filho? O crente tem perdido de vista, meus irmãos, o valor do sofrimento, nos levando a uma reflexão sincera acerca do que o nosso Senhor padeceu por nós. Vimos agora o quão solene foi a mensagem que o pastor Daniel nos trouxe, nos lembrando do sacrifício do nosso Senhor. Quanta dor lhe foi imposta para que nós
fôssemos poupados. Não porque merecíamos, porque não merecíamos, mas porque assim Deus quis. Contudo, justo como é, o preço precisava ser pago. Quando nos lembramos disso, a nossa maneira de viver também deve mudar. Às vezes a gente se indispõe por tão pouca coisa. Irmão deixa de amar o irmão, porque num dia, você passou por esse irmão e ele não te deu a pax do Senhor. Você fica assim tão chateado, porque o pastor agradeceu todo mundo, esqueceu do seu nome, e esquece mesmo, irmãos. Ainda mais quando a igreja vai crescendo, e glória a Deus por isso. Tenham paciência conosco. Também somos falhos, fracos e pecadores. Deus mesmo foi quem ressuscitou o seu Filho, rompendo assim o poder da morte. Isso prova, amados irmãos, que Jesus é o Messias prometido. Essa declaração que vemos no credo, ressuscitou ao terceiro dia, essa declaração confirma exatamente, o discurso de Pedro confirma exatamente essa declaração do credo. Cristo realmente ressuscitou ao terceiro dia, e a sua ressurreição, ela é então a base da nossa salvação. A ressurreição é o centro do Evangelho, irmãos. Paulo declara em 1 Coríntios 15 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Ela é sem fundamento, ela é sem sentido, ela é sem porquê, ela é sem para quê. Que fé é essa que não nos leva a caminhar e crer que com Cristo ressuscitaremos? E por isso, por que se desgastar? Por que se indispor? Por que continuar valorizando tanto apenas aquilo que se vê e aquilo que se tem, se o que está conquistado, proposto e garantido a nós é muito maior e mais sublime do que essa vida pode oferecer? Temos perdido tanto tempo, gastando energia, foco, com coisas que não são eternas, com coisas que não corroboram com a eternidade conquistada e proposta, que muitas vezes, amados irmãos, a gente começa a valorizar mais domingo. Não, eu também preciso descansar. E eu concordo com você. Mas se o culto alonga um pouquinho mais, você se indispõe. Mas colocaram 2 pregações para o sábado à noite. Quem aguenta uma coisa dessas? Eu te falo quem aguenta, você. Porque antes, quando era na balada, você aguentava. Não é verdade? E não foi de lá que o Senhor nos tirou? E não foi para isso que o Senhor nos renovou? O Senhor tem feito coisas novas, amados irmãos. É por isso que isso aqui, para o mundo, é loucura. Não estamos aqui buscando contentamento, mas afirmando a necessidade de arrependimento. Como esses homens perguntaram para Pedro, e Pedro disse: se arrependam e sejam avivados. Esse é o verdadeiro avivamento bíblico. É sair da condição de morto para a condição de vivo. Tem nada a ver com pular, rodar ou jogar a cadeira para o alto. Tem a ver com olhar para dentro de si, reconhecer as suas mazelas e saber que sem Cristo não passamos de condenados. E então, agora, absolvidos de uma culpa que nos era justa, viver para a glória daquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, Cristo ressuscita e isso muda tudo. A ressurreição, ela é a confirmação que o sacrifício foi aceito, que o pecado foi expiado e que a morte, enfim, foi vencida. É a assinatura de Deus sobre a obra do Filho, a ressurreição do Cristo. A ressurreição inaugura a nova criação. O terceiro dia, Deus inicia aquilo que consumará no último dia. O futuro invade o presente e a gente não espera apenas sobreviver à morte, irmãos. Agora nós esperamos ressuscitar em glória, porque o nosso Senhor já ressuscitou. A Confissão de Fé Batista, 1689, no capítulo 8, artigo 5, vai dizer o seguinte:
O Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e sacrifício, satisfez plenamente a justiça de Deus, alcançou a reconciliação e conquistou uma herança eterna para todos aqueles que o Pai lhe deu. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Por isso, nós podemos viver com segurança. A morte não governa mais a nossa história. Você se lembra de João capítulo 11? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê e vive, não morrerá eternamente. Amém? Cristo vive porque porque Cristo vive, nós também viveremos. Então, se a ressurreição afirma que Cristo vive, a ascensão de Cristo afirma onde Cristo está e agora o que Cristo faz. E é nessa sequência que o credo nos conduz do túmulo ao trono. E esse agora é o nosso segundo ponto. A ascensão e a ascensão de Cristo como fundamento da nossa esperança presente. O trecho do credo diz assim, irmãos: subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Atos capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus, depois de morto, sepultado, ele ressuscita, ele vai estar com seus discípulos e permanece com eles durante 40 dias, ensinando-os acerca do reino dos céus. É assim que Lucas inicia a sua segunda carta, o livro de Atos. E depois de ensinar-lhes e de prometer-lhes, que o Espírito Santo viria e lhes capacitaria, então, ele é assunto aos céus. Ele visivelmente, corporalmente, ele é elevado às alturas. Ele é encoberto por uma nuvem de glória e todo aquele corpo de discípulos ali reunidos, mais ou menos 120 pessoas, eles testemunham aquilo. 2 homens vestidos de branco, anjos, se põem ali ao lado daqueles homens e falam assim: olha, da mesma forma que vocês estão vendo subir, vocês vão ver voltar. E aqui nós estamos tratando sobre a ascensão de Cristo. Mas Cristo não apenas ascende aos céus, ele também recebe uma função nos céus, que é de governo, de liderança da igreja. Então a gente vê Jesus sendo elevado diante dos discípulos, envolvido por uma nuvem da presença divina. Isso não é afastamento, isso é exaltação. E o Cristo ressuscitado então ascende para ocupar o trono do universo e reinar sobre todas as coisas. Essa cena, irmãos, confirma exatamente o que o credo afirma. Cristo subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E é desse trono que ele agora governa a história, que ele sustenta o povo, e este é o fundamento da nossa esperança no presente. Por que você pode crer e confiar e assim viver esperançoso ainda nos dias de hoje, apesar dos pesares? Porque nós cremos que Cristo subiu aos céus, está à destra do Pai e de lá governa a sua igreja. E que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que o amam. Por mais que não entendamos ainda as coisas que acontecem. As perdas, dores, tristezas, fracassos, derrotas, traumas, traições. Nós acordamos pela manhã com uma notícia do cenário político que aqueceu novamente as ideologias do nosso país. Logo pela manhã, o presidente Bolsonaro foi visitado pela Polícia Federal na sua casa e então foi preso. Está encarcerado. Se a nossa confiança estiver na reeleição do Bolsonaro, amados irmãos, é uma esperança frágil. Mas se a nossa esperança estiver quem sabe, numa ascensão, numa mudança de postura do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a nossa esperança também é muito frágil. Porque estes governantes não são perfeitos. Estes governantes são falhos. Estes governantes têm prazo de validade.
Mas se cremos que Jesus ascendeu aos céus, está à destra de Deus e de lá governa a sua igreja e o faz com plena justiça, meus irmãos, aí a nossa esperança é verdadeira. Aí a nossa esperança é real. Aí nós podemos, de fato, descansar apesar dos pesares. Confiar sabendo que nós estamos aqui, mas existe algo glorioso conquistado e preparado para nós. E aquele que governa todas as coisas está no governo hoje, o nosso Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então a ascensão não foi uma despedida, ela foi uma entronização. Cristo ascende como Rei vencedor, como Senhor ressurreto e assume o trono do universo. A ascensão descreve exatamente esse movimento de Cristo quando ele é elevado da terra e conduzido ao céu em glória diante dos olhos dos discípulos. A sessão descreve a posição que agora Cristo assume logo depois de ascender, quando ele se assenta à direita do Pai para reinar com autoridade, interceder pelo seu povo e governar sobre todas as coisas. Cristo não está governando apenas sobre as coisas que nós julgamos boas e justas. Ele está governando sobre todas as coisas, todas as circunstâncias. Nem uma delas foge ao controle do Senhor. Então a ascensão mostra o caminho pelo qual Cristo foi exaltado. A ascensão mostra o lugar e a função que agora ele ocupa. Essa distinção nos ajuda a compreender que Cristo não apenas subiu, mas ele reina, ele governa. Ele não apenas foi elevado, mas ele assume o trono como Senhor soberano de todas as coisas. Então nós temos em Deus não apenas como nosso Criador, como também o nosso governador. E se nós somos súditos deste Rei, filhos deste Pai, que caminhemos sobre a sua palavra, sobre a sua orientação, sobre o seu cuidado maravilhoso e glorioso, confiando, que Ele controla todas as coisas. Ele sobe, irmãos, porque Ele vence. Ele sobe, então, porque Ele reina. Pedro explica isso em Atos 2, 33, quando ele diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Já Paulo, falando em Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao verso 23, Paulo reforça essa mesma doutrina, dizendo que Cristo está acima de todo principado, potestade e poder. Tem uma figurinha, que eu acredito que a maioria de nós já viu essa figurinha por aí. É um desenho, onde nesse desenho tem uma representação de Jesus e uma representação de Satanás. E eles estão assim, numa queda de braço um com o outro. Quem já viu? Quem já viu? Isso. Esqueça isso. Isso é uma bobagem tamanha. Isso é fruto de uma doutrina chamada de dualismo. Dualismo maniqueísta. É a ideia de que Jesus e o diabo estão em disputa pelo governo desse mundo. Não, irmãos, não tem disputa. Cristo é o vencedor exaltado. Cristo é o Rei Supremo. Ele é o Deus soberano que governa todas as coisas. Não tem concorrência, não tem disputa, não tem poder que se iguale, o que não significa que Satanás não faça os seus maus. Lutero, inclusive, chegou a dizer que Satanás é como um cão. Ele está preso na corrente do Senhor, mas ele ainda é um cão. Significa dizer que ele morde, mas só até onde Deus permite. Mas passa da corrente para dentro para você ver se não toma uma mordida. Contudo, por mais que faça mal, este mal ainda está sujeito ao Deus que é todo bom. Então não tem competição, não tem queda de braço, não tem disputa pelas nossas almas. Afinal de contas, aquele que Deus redimiu não vai cair dessa graça. Aquele que Deus salvou permanecerá salvo. Inclusive, eu quero recomendar aqui Perseverança pela Graça, do pastor Daniel Dides. Recebi esse presente e tem sido uma leitura maravilhosa. Somos preservados pela graça, a mesma graça que nos alcança é a graça que nos sustenta, na caminhada até o encontro eterno com o nosso Senhor. Então, meus irmãos, Abraham Kuyper
um teólogo holandês, certa vez disse que não há 1 centímetro quadrado sequer em toda a existência humana em que Jesus Cristo, que é Senhor sobre tudo e todos, não clame dizendo, é meu. Então Cristo está exaltado, ele ascende, ele recebe poder e usa esse poder para o governo de todo o universo. Isso significa que Cristo reina agora, não de modo simbólico, mas de modo real e absoluto, e que nada escapa ao seu governo, nada acontece fora da sua mão. Nem mesmo os jovens sentados na janela, como o Eutico estava. Voltando à piada daquela hora, pessoal. A minha esposa lá em Varginha fala assim, amor, nunca conte piada. Principalmente durante o culto, né, Dona Eni? Dona Eni ouviu isso outro dia. A Confissão de Fé Batista, irmãos, de 1689, no seu capítulo 8, artigo 4, corrobora esse ensino do credo dizendo o seguinte, Cristo subiu ao céu com o mesmo corpo que sofreu e ali está assentado à destra do Pai, intercedendo pelo seu povo e aguardando o dia em que julgará vivos e mortos. Essa é a nossa confessionalidade. Este é o fundamento da nossa fé. Cristo vive, reina e voltará. A ascensão garante a presença espiritual de Cristo com a igreja, garante que ele reina, que ele intercede, que ele governa e que ele preserva o seu povo. Este é o fundamento, irmãos, da nossa esperança no presente. Temos um rei vivo, não uma memória distante. Não é um fato histórico apenas, é algo que impacta as nossas vidas ainda nos dias de hoje. E se Cristo ressuscitou e ascendeu, agora o que falta é o final da história. E esse final é a volta, onde ele consumará toda a sua obra já iniciada. Você sabe muito bem acerca da salvação. Você foi salvo na justificação. Você está sendo salvo na santificação. E você será salvo na glorificação. Em todo o tempo é obra de Deus. Do início ao fim é Deus fazendo e agindo por mim e por você o que eu e você por nós não podíamos fazer. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Nós só estamos aqui, amados irmãos, por bondade e misericórdia de Deus. Você está atento nesse momento por bondade e misericórdia de Deus. Você sobreviveu a este dia sem fraturar nenhum osso, né, Mateus? Por bondade e misericórdia de Deus. E se o tivesse fraturado, essa é a questão, também seria por bondade e misericórdia de Deus. E isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto, pessoal. O credo avança dizendo assim, de onde há de vir e julgar vivos e mortos. E o terceiro ponto, o terceiro movimento dessa obra gloriosa que vai da eternidade até a obra consumada é o retorno glorioso de Cristo como certeza da nossa esperança futura. Atos capítulo 1, verso 10 e 11, então, vai avançar dizendo assim, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Aqui os anjos declaram que o mesmo Jesus que subiu voltará, do mesmo modo que subiu. A doutrina aqui, irmãos, é da ressurreição corpórea. Isso não é uma ideia, isso não é um conceito. O pós-modernismo nos legou uma doença espiritual terrível, chamada de relativismo, onde as verdades estabelecidas por Deus agora não são tão verdades assim, porque depende do contexto, porque depende da cultura, porque depende do meu estado naquele momento, porque depende, não depende. Aquilo que Deus disse é, e é assim que nós cremos, é assim que nós vivemos,
crendo e confiando naquilo que o Senhor estabeleceu. Se a ressurreição de Cristo, como Paulo disse aos Coríntios, não é uma realidade, que fé inútil passa a ser a nossa. E que vida sem sentido vivemos, perdendo os prazeres deste tempo por uma piedade sem propósito. Mas não, meus irmãos, nós confiamos no Senhor e por isso confiamos na sua palavra e nos apegamos a ela e vivemos conforme ela nos orienta a viver, não apegados a tempos ou circunstâncias. Por isso, a nossa fé é genuína, ela não depende do que se vê, nem do que se sente, mas do que de fato se crê. Agora, cremos conforme aprendemos nas Escrituras. Por isso, ai daquele que, como os atenienses disseram a Paulo assim, olha, acerca destas coisas, o Deus Criador, aquele que sustenta e governa todas as coisas, acerca dessas coisas ouviremos depois. Ai daquele que rejeita o firme fundamento da nossa fé. Mas, bendito aquele que se apega à palavra de Deus, nessa palavra medita de dia e de noite. Esse é nutrido pelo Senhor, é fortalecido pelo Senhor, é enraizado pelo Senhor e no tempo oportuno frutifica para a glória do Senhor. Aqui os anjos declaram que Jesus, da forma como subiu, voltará. A ascensão, então, aponta diretamente para a promessa do retorno e essa palavra confirma fielmente a confissão do credo e a doutrina exposta aqui nesse nosso terceiro e último ponto. Cristo virá como juiz e rei, consumará todas as coisas, trará justiça plena e cumprirá plenamente a esperança futura da igreja. A história não termina com Cristo assentado. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Se existe algo que você deve se apegar, é nessa verdade. Cristo voltará. De forma visível, de forma corporal, de forma gloriosa e incontestável. Da forma como vocês o viram subir, vocês o verão voltar. O mesmo Cristo que veio em humildade, voltará em majestade. A segunda vinda de Cristo, então, não é apenas o encerramento da história, mas é a revelação plena de tudo o que Cristo conquistou na sua morte e ressurreição. Naquele dia, irmãos, será manifestada a glória que hoje nós contemplamos apenas por fé. Naquele bendito dia, nós veremos face a face. Naquele bendito dia, não precisaremos mais esperar. Será fato diante de nós. A vinda do Filho do Homem não deixará espaço nem para dúvida, nem para resistência. Todo governo, toda autoridade, toda pretensão humana serão, enfim, silenciados diante do Rei que retorna agora para reivindicar aquilo que sempre lhe pertenceu. Eu trabalhei numa empresa aqui em Belo Horizonte, era Telemig Celular. Quem tem um pouquinho mais de idade lembra. E eu me lembro que certa vez, eu e um dos nossos consultores estávamos indo visitar uma grande empresa. E eu aproveitei a oportunidade ali para tirar uma casquinha nesse rapaz, que era um ateu orgulhoso. E eu perguntei para ele assim, Eduardo, onde estamos indo? Aí ele me disse assim, uai, chefe, nós estamos indo lá na Precon. Eu falei, o que nós estamos indo fazer lá? Ele falou, uai, chefe, nós estamos indo apresentar os nossos planos para ele. Eu falei, mas, Eduardo, por quê? Ele falou, chefe, você não está bem, né? Por quê? Porque o nosso plano ele vai ser bom para eles. Eu falei, mas eles já não têm uma operadora de telefonia lá? Tem. Eu falei, então para que a gente vai incomodá-los com outra operadora? Ô chefe, você não está bem mesmo, né? Porque o nosso plano é melhor. Eu falei, você acredita de verdade nisso? Eu falei, claro que eu acredito. Eu falei, então, é por isso que eu prego para você. Eu acredito de verdade. Eu confio de verdade que aquilo que o Senhor nos disse é fato. E por isso nós não desistimos, mesmo diante da oposição de outros.
Você sabe qual é um outro legado do pós-modernismo para essa geração? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você não me incomoda com a sua, eu não te incomodo com a minha, a gente convive bem. Só que isso é negar a própria verdade que se crê, quando esta deve ser então proclamada pela igreja. O credo é uma ferramenta da igreja e para a igreja, a fim de forma rápida manter vivos os fundamentos, a base da nossa fé e esperança. Se nós cremos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus Pai e voltará para julgar vivos e mortos, por que você não conta isso para os seus familiares? Por que você não conta isso para os seus vizinhos? Por que você não conta isso para os seus filhos? Cristo voltará. Ele vive, reina e voltará. E quando voltar, julgará com justa justiça todos os atos do seu povo e de toda a humanidade. A promessa da volta de Cristo é a âncora da esperança cristã. Nós não esperamos uma melhoria meramente natural, nem aperfeiçoamento humano, como se tornou muito comum nos dias de hoje. Nós esperamos uma pessoa, irmãos. E o nome dessa pessoa é Jesus, o Cristo de Deus. A fé cristã ela é profundamente escatológica. Ela traz o peso da eternidade agora para o presente. Nós vivemos hoje crendo e confiando no amanhã, que aquilo que Deus prometeu, fiel como Ele é, Ele vai cumprir. A fé cristã, ela não depende de circunstâncias. Ela se apega à palavra, confia na palavra e vive conforme crê. O juízo final não é terror para o crente, é consolo. Quem é que teme o dia do juízo? Aquele que hoje vive de forma alheia à vontade de Deus. Quem é que teme o encontro com o juiz? Aquele que vive a transgredir a lei. Quem é que teme o encontro com a autoridade? Aquele que não se sujeita a ela. Só que, veja bem, imagina você dirigindo seu carro, de repente você é parado por um policial de trânsito, e aí esse policial de trânsito vira para você e fala assim: olha, você estava acima do limite de velocidade. Aí você vira para ele e fala assim: ah, é? Mas eu não sabia, não. O fato de você não saber que você estava acima do limite de velocidade agora te exime de ser punido por estar acima do limite de velocidade? Não. Ou imagina nessa mesma cena, o policial vira para você e fala assim: olha, eu sou a autoridade de trânsito aqui, estou dizendo que você está errado. Aí você vira para este policial e fala assim: ah, mas eu não te reconheço como autoridade. Te exime de receber a multa ou a punição cabível naquele momento? Não, não é verdade? Agora, sabia que com relação à existência de Deus, não tem nenhum de nós que é indesculpável? Porque a própria natureza proclama a glória de Deus. Então não tem ninguém que pode dizer assim: não, eu vivo da forma como vivo, eu faço da forma como faço, porque não existe. E se ainda fosse assim, o fato de viver assim o livraria do encontro com o justo juiz? Não o livraria, irmãos. Esse mesmo rapaz, o Eduardo, certa vez disse para mim assim: olha, mas eu não acredito. Eu falei: tudo bem. O fato de você não acreditar que Jesus está voltando não muda o fato de Jesus estar voltando. E esta é uma grande verdade, que deveria fazer com que nós, que cremos e confessamos, também agíssemos, conforme cremos e confessamos. A igreja parou de cumprir o seu papel evangelístico e legou o evangelismo, sabe para onde? Para o culto, que não é evangelístico. O culto é doxológico. O culto é para a adoração daqueles que se renderam a Deus.
que foram alcançados por essa graça. O evangelismo acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Acontece no seu local de trabalho, acontece na sua escola e faculdade, acontece em meio aos grupos do WhatsApp onde você participa, acontece em meio aos seus vizinhos, acontece na mesa do jantar com os seus filhos. É aí que o evangelismo deve acontecer, para que então aqueles que o Senhor vai alcançando ao longo da semana possam se reunir aos domingos para o adorar. Agora a igreja faz isso por quê? Porque crê que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai e voltará para julgar vivos e mortos. 689, no capítulo 32, artigo 1, completa dizendo: Deus designou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, diante de cujo tribunal todos comparecerão. E esse todos aqui é aquele todos mesmo, tá? Isso aqui não é todos apenas de toda língua, tribo, são todos, todos. Homens, mulheres, adultos, crianças, todos, sem exceção. Inclusive vivos e mortos. Todos, todos estarão diante do Rei dos Reis, do Juiz dos Juízes, para serem julgados. E para a gente concluir, o credo declara que a ressurreição, declara a ressurreição da carne e a vida eterna, que nós cremos. Nós cremos dessa forma, na ressurreição da carne e na vida eterna. E essa é a esperança que sustenta os santos de Deus, irmãos. A ressurreição. A nossa ressurreição. Não apenas a ressurreição do Senhor, mas porque cremos na sua ressurreição, com Ele ressuscitaremos. Não apenas sobreviveremos à morte, nós seremos ressuscitados com Ele. Não apenas existiremos, mas viveremos diante da face de Deus na nova criação. Como John Owen disse, na morte de Cristo, a morte morreu. E como Paulo completa, dizendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 5, porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E essa é a verdade que nos ensina a viver com sobriedade, com esperança e com santidade. Nós somos o povo que aguarda o Rei. Nós somos o povo que sabe que a morte não pode mais nos vencer. Nós somos o povo que vive à luz da eternidade. Nós somos o povo que vive e confessa que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar vivos e mortos. Nós cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E aí, 4 aplicações rápidas para nós, para concluirmos de fato. Primeiro, viva de fato como quem crê que Cristo ressuscitou. Não permita com que a ressurreição de Cristo seja apenas um conceito. Como os relativistas hoje dizem, tá? Ressuscitou no meu coração. Ah, você é uma pessoa tão boa, certamente Cristo vive em você. Não, Cristo ressuscitou, isso é um fato. E se assim o é, que vivamos com essa realidade, de que a morte não governa mais a nossa história, de que o pecado não define mais a nossa identidade, de que a ressurreição de fato é o que define a nossa vida, e assim que possamos andar em novidade de vida. Amém, pessoal? Segunda aplicação, viva como quem crê que Cristo reina. E reina agora. Não apenas reinará no futuro, Ele já reina hoje. Ele é rei. Hoje Ele não apenas ascendeu, Ele recebeu uma incumbência e a cumpre. Nada está fora do controle desse rei. Nem a nossa dor, nem os nossos medos, nem o nosso cansaço, irmãos. E por
podemos e devemos orar mais, confiar mais e descansar mais, porque sabemos que Cristo está no trono hoje. Que isso renove a nossa confiança e a nossa esperança. Terceira aplicação: viva como quem crê que não apenas Cristo ressuscitou, que Ele não apenas reina agora, mas viva como quem crê que Ele voltará. Você se lembra de Atos, ainda no capítulo 2, que a igreja vivia de forma assim, piedosa, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na oração, perseverando no partir do pão, perseverando na comunhão. E este modo de viver, fazia com que, quando existia uma necessidade entre eles, aqueles homens, eles entregavam tudo que eles tinham, a fim de que tais necessidades fossem supridas. Veja bem, se a igreja crê que Cristo voltará, a igreja não fará mais desta vida o motivo para se viver. Não estou dizendo que você tem que fazer um voto de pobreza. Estou convidando você a olhar para a eternidade e a valorizar a eternidade e a confiar e a viver como quem crê que Cristo voltará. Por isso, amados irmãos, como é que pode o amor de Deus permanecer em alguém que vê o seu irmão padecendo e ainda fecha-lhe o coração, como João disse? Por isso que vivamos como quem crê que Cristo voltará. E ao crer que Cristo voltará, que façamos das coisas eternas o nosso foco. Como C.S. Lewis disse, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então não coloque a sua esperança nas coisas desse mundo, nas mudanças meramente naturais. Olhe para um horizonte eterno, viva com prioridades eternas, ame a santidade, sirva com alegria, persevere com coragem. Não é porque algo ruim aconteceu hoje que Deus se esqueceu, que Deus errou, que Deus se enganou. Não. Ele continua no trono. E por último, pessoal, viva como membro do corpo de Cristo, como um membro ativo do povo de Deus, aquele povo no qual a sua esperança está, no próprio Deus desse povo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Existe uma gloriosa eternidade preparada para nós. E nós somos o povo da esperança, irmãos. O povo que sabe que a morte não vence. O povo que sabe que a glória é certa e é eterna. Então não é o fato de você ter perdido o emprego, ter sido abandonado ou abandonada, ter tido uma doença ou qualquer outra coisa desse sentido, que deveria roubar de você a alegria de um dia se encontrar com aquele que conquistou por mim e por você uma eternidade gloriosa, num lugar onde nunca mais vai haver fome, dor, tristeza, choro e pranto, nunca mais. Viva como quem já pertence ao reino vindouro. Amém? Feche seus olhos, por gentileza, curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Senhor da vida e da glória eterna, nos achegamos diante de Ti nessa noite com reverência e tamanha gratidão. Louvamos Teu nome, Senhor, porque em Teu Filho Jesus contemplamos a vitória que sustenta a nossa fé, que ilumina o nosso caminho e que firma, Senhor, a nossa esperança. Nós Te damos graças porque Cristo vive, ressuscitou em poder e abriu para nós a porta da salvação. Nós Te agradecemos porque nem a morte pôde retê-lo, porque nenhuma acusação permanece contra aqueles que foram alcançados pela Sua obra perfeita. Que essa certeza guarde o nosso coração contra toda dúvida e todo temor, Senhor. Nós Te adoramos porque Cristo reina, Ele está assentado à destra do Senhor nos céus e governa todas as coisas com sabedoria, justiça e amor. Ensina-nos, Senhor, a descansar no Teu santo domínio,
a confiar nos teus decretos e a nos submeter com alegria ao teu governo. Que a certeza de um rei vivo fortaleça a nossa fé, renove as nossas forças e nos sustente na nossa caminhada, Pai. Nós te exaltamos porque Cristo voltará. A tua promessa é firme, a tua palavra é fiel e a tua justiça é perfeita. Conceda-nos, Senhor, como um povo que aguarda a tua volta, olhos atentos, um coração sóbrio e mãos prontas para fazer o bem. Que a esperança da tua vinda molde os nossos passos, nossas escolhas e a nossa maneira de enfrentar as dores desse mundo. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Faça com que a ressurreição de Cristo nos dê coragem e que o seu reinado presente nos dê descanso e que o seu retorno glorioso nos encha de santo temor e viva esperança. Sustenta a tua igreja, Senhor. Guarda cada irmão e cada irmã aqui e preserva-nos até o dia em que, enfim, o veremos face a face. A ti seja a glória, agora e para sempre. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei eterno. Amém. Amém?